Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso encontro, da nossa mentoria, né? E hoje aqui nós vamos estar trabalhando, né, sobre políticas corporativas, tá? Muito bom, muito bom. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Muito bem, então, políticas corporativas, né? As políticas, olha lá, né? Essas políticas, elas são corporativas, né? Elas documentam ações, comportamentos e procedimentos que precisam ser seguidos dentro de uma empresa. Tá? Então, elas refletem o propósito e os objetivos de uma organização e trazem clareza, né, do que pode e o que não pode, né, para o funcionário. Isso é muito benéfico, né? Então, imagine o seguinte: você está contratando uma pessoa nova, né, um novo funcionário aí para sua empresa, né, e você já tem as regras da casa já definidas, né, do que pode e do que não pode fazer. Né? Então, quem determina isso é você, né, dono da escola, tá? E não ele. Tá? Então, isso daí fica o quê? Fica documentado, né, o que pode e o que não pode. Né? Então, durante o processo de desenvolvimento da política, né, ela envolve muito os funcionários que estão trabalhando na sua empresa, né, tendo pertencimento, eles tendo pertencimento da própria política. Uma coisa louca, né? Vamos pensar assim, né? Só que não, porque é o seguinte, o que acontece, né? As políticas, elas colocam regras da casa. Tá? Então, teve um case aí, né, conosco, né, da nossa escola, na época, os funcionários, né, eles vieram, né, e falaram, olha, a gente precisa falar com a direção, mas tudo bem, né, vamos conversar. Falou, olha, seu Ivo, dona Ana, a gente precisa aqui de uma nova política. Interessante. E do que seria essa política? A gente precisa de uma política do uso do banheiro. Do uso do banheiro, falei, é do uso do banheiro, né, que a gente precisa de uma política. Mas por quê? Porque está dando problema. Mas está dando problema? Está dando problema. Né? E aí elas contaram todo o case para nós, né? Nós tínhamos acabado de contratar ali 2 pessoas para a secretaria, mais 2, né? A escola funcionava de manhã, tarde e noite, então seria mais 2 pessoas ali, a gente contratando. E essas pessoas novas, elas forravam o vaso sanitário com papel, toalha, aquele papelzinho de enxugar a mão, ele é mais grosso, né, do que o papel higiênico. Ele pegava e forrava o vaso sanitário, e entupia o vaso sanitário. Só que quando entupia o vaso sanitário, né, elas chamavam as pessoas lá da secretaria para poder ajudar a desentupir. Né? Aí as pessoas iam lá ajudar, tudo tal, aquela coisa toda, né? E aí no dia seguinte a pessoa fazia isso de novo. Aí a pessoa ia lá, ajudava, tal, aí fez de novo, pela terceira vez. Falou, peraí, não, eu não vou ficar limpando, né, vaso sanitário aqui, né? Só que esse problema, né, ele acaba gerando o quê? Um problemão. Por quê? Porque isso daí sobe para a direção. Isso nós não queremos isso. Então, é preciso o quê? Criar, né, uma cultura de que precisa de regra praticamente em tudo. Né? Precisa de regras. Né? Então, assim, é uma coisa óbvia que não pode fazer isso? Pô, claro que é. Só que o óbvio tem que estar documentado, o que pode e o que não pode fazer. Né? Simples assim. Né? Então, nós criamos uma política também do uso do banheiro. Uma coisa simples. Tá? Então, isso é uma política. Tá? Muito bom. Tá? E quais são essas políticas? Cara, tudo que você imaginar. Tá? Então, desde vestimenta, é uma política sobre vestimenta. Tá? Então, assim,
A pessoa pode ir aí de roupa de academia, né? Você está na sua escola, ela pode ir de roupa de academia, ela pode ir sei lá, pessoal que é mulher, com uma mini saia, né? Ela pode usar um vestido colado, tipo tubinho, sei lá como o nome disso aí, entendeu? Ou seja, você está no ambiente de trabalho. Então, você criando uma regra, criando uma política de vestimenta, né, você vai definir o que pode utilizar e o que não pode utilizar dentro da sua política. Tá? Então, assim, roupa de academia, pode? Então, você que vai definir se pode ou não pode. Tá? Se é o seguinte, né, eu tinha uma funcionária, né, a funcionária saía às 5 horas da tarde, quando era depois do almoço, a pessoa colocava roupa de academia. Por quê? Porque ela iria depois, né, depois do trabalho, iria, né, para a academia. Então, ela já colocava a roupa da academia depois do almoço. Olha que situação, né? Então, você tem aí o quê? Nós temos aqui, nós temos aqui algumas situações que eu estou passando aqui, situações reais. Então, as políticas corporativas, ela é nada mais, nada menos do que um documento, política corporativa, ela é um documento do que pode e o que não pode fazer. Quem? O colaborador, o funcionário. Então, vamos lá. Quais são essas políticas? De tudo que você precisa fazer. Então, assim, desde vestimenta, então você vai ter uma política corporativa sobre vestimenta, do que pode e o que não pode, né? Colocando aí o meu case lá, né? Eu tinha uma funcionária, ela saía 17 horas, né? Ela entrava cedo, saía 17 horas, e depois do almoço ela colocava roupa de academia, né? E como que você vai notificar uma pessoa dessa se você não tem uma regra estabelecida, por escrito? Como que você faz? Ah, eu vou pegar e vou lascar uma advertência aqui. Tá, com base em quê? Você passou um treinamento para essa pessoa? Tá? Então, como que você faz isso? Através de uma regra clara, documentada no papel, escrito política corporativa. Uma coisa simples, tá? Uma coisa simples. Do que pode e o que não pode fazer. Então, roupa de academia não pode colocar no ambiente de trabalho. Ponto final. Não pode. Por quê? Porque está na política da vestimenta. A gente vai ver sobre isso. Tá? E o que pode, então? Cara, roupas com decote, né, para quem é mulher, tá? Não pode utilizar. Você está num ambiente de trabalho, você está num ambiente escolar, né? Você atende pais, né? Você atende avós, em alguns casos, né? Você atende aluno que é adulto, né? Homens, né? Tá? Então, tem que, tem que estar na política, a gente vai ver isso com calma. Quais são outras políticas? Copa, tá? O uso da Copa, né? Quantos funcionários podem ir à sua Copa para fazer café? Um exemplo, né? Para quem não tem máquina lá, não, ou tem máquina que traz máquinas fazer café. Ah, pode juntar 3 pessoas para. Não pode. Não pode, gente. Por quê? Porque, cara, 3 pessoas para ir na Copa, cara. Para fazer o que à tarde lá? Fazer o que de manhã lá, meu? Não pode. Né? Então, é uma pessoa de cada vez. Então, são regras estabelecidas que você coloca isso numa política corporativa. Né? De forma que isso daí vai ajudar quem? O próprio funcionário. Ah, mas como? Ah, gente, olha só, né? A gente, aqui no nosso escritório, né? A gente está aqui no 10º andar, aqui numa avenida aqui, mais cara aqui da nossa cidade, né? Enfim, tá? Nós temos uma copa, tá? A gente tem micro-ondas, tem, né, geladeirinha, enfim, tá? A pessoa come aqui, lá na copa, né? E aí o cara entupiu
a pia. Ele entupiu lá, o resto de comida, aquela coisa toda, tá? Esse probleminha, ele vai se tornar um problemão, por quê? Porque isso vai subir para a direção. Você está entendendo? Ao invés de você estar focado em outras coisas, você vai ter que resolver esse probleminha que não foi estabelecido uma regra antes. Né? Então, por quê? Porque você não tem uma política corporativa sobre Copa, sobre o uso da Copa. Né? De que a regra estabelecida do uso da Copa, né, vai ter um item lá que fala assim, olha, se caso o funcionário entupir a pia, né, ele poderá desentupir por conta própria. Se ele não conseguir, né, ele pode chamar alguém por conta dele para arrumar aquele negócio lá. Se ele não fizer isso, a empresa vai pegar, né, chamar um profissional para desentupir e será feito um vale para essa pessoa. Acabou. Ah, mas pode fazer isso? Pode. Desde que você tenha a política corporativa, você tenha a política corporativa clara do que pode e não pode e feito o treinamento com esse pessoal. Tá? Muito bom. Uma coisa que dá muito trabalho, tá? Que pode dar, assim, digamos assim, é a política do armário, cara. Política do armário. Olha a coisa, né, que você fala. Porque, assim, nem todo mundo, nem toda escola tem aqueles armários individuais. Às vezes, lá na secretaria, tem um armário único. Um armário só para todo mundo colocar bolsa lá. Tá? E aí, o que acontece, né? A gente já teve aí mentorados nossos aí, que na escola, a pessoa não tinha armários separados, ela tinha armários individuais, né? Perdão, ela tinha armário coletivo, um único armário coletivo para todo mundo. Beleza. E aí, estava chovendo. A pessoa veio da rua, com guarda-chuva, tudo molhado, tal, tal, tal. A bolsa estava molhada, pegou e colocou lá. Né? Tudo molhado. Você acha que isso daí vai trazer problema para a direção? Total. Por quê? Porque esse item, né, essa bolsa molhada, esse guarda-chuva molhado que o cara colocou lá, molhou as outras bolsas que estavam secas. Isso acaba gerando um problema, um atrito, né, uma discussão. Né? Por quê? Porque não tem regra estabelecida do uso do armário. Né? Ou até mesmo aqueles armários individuais, né? A gente tinha lá. Então, a gente tinha uma regra estabelecida do uso do armário, onde a escola dava uma chave lá para a pessoa. Tá? Ah, perdi a chave. Tudo bem, eu te dou uma outra. Vai fazer um vale para essa pessoa. Né? Por quê? Porque na política, na regra, já está determinado que a escola está fornecendo a chave do armário para essa pessoa. Se ela perder, ela tem que pagar a chave. Tá simples, tá bem claro isso, acabou. Ah, mas ela perdeu, não tem problema. A regra é clara, ela perdeu, ela tem que pagar pela chave. Tá? Você vai fazer um vale, porque está lá escrito que ela tem que pagar. Tá? Simples assim. Ah, a pessoa saiu. Tudo bem, se ela não devolver a chave, né, ela tem que pagar pela chave que vai ser descontado dela. Acabou. Entendeu? Ou seja, tem que colocar regra do que pode e não pode. Né? Ah, pode deixar alimento dentro desse armário. Né? A gente lembra lá que teve um professor lá, o cara colocou marmita dele lá de uma sexta-feira lá, o cara não usou. Quando chegou lá na quarta-feira, ele dava aula quinta e sexta-feira, né? Quando chegou na quarta-feira lá, ninguém aguentava mais o cheiro que estava lá na sala dos professores, lá com o armário dele fechado, com a comida toda estragada lá. Entendeu? Por quê? Porque não tinha regra estabelecida. Né? Pode deixar alimento lá dentro desse armário, né? Então, isso daí são regras, né?
Políticas sobre área do trabalho, né? O que é a área do trabalho? A pessoa lá da secretaria chega, ela tem uma mesa, tem a cadeira dela. Então, ela tem a área de trabalho dela, que é o espaço dela. Aí tudo bem, né? Eu lembro aqui que nós tivemos um caso aqui, com uma escola, né? A pessoa trabalhava na secretaria, e nessa secretaria, o que aconteceu? Na secretaria, a, a pessoa que trabalhava lá, né, tinha várias mesas, ela resolveu trocar de mesa. Ela chegou mais cedo, né, pessoa nova, chegou mais cedo. Eu falei, não, eu não vou sentar mais aqui, eu vou sentar na outra mesa lá. Ela pegou, trocou tudo, trocou a cadeira, trocou o computador, trocou tudo, acabou. Aí a outra pessoa chegou, viu, o que você está fazendo aqui? Não, a partir de agora, estou sentando aqui, mas quem que deixou? Tá, resolvi sentar aqui. Então tá. Ah, mas eu sento aí. Não, você não senta a partir de hoje não, porque eu mudei, eu quis mudar. Aí vai subir o problema lá para diretoria. Como que você vai divertir o cara se você não tinha nenhuma regra pré-estabelecida, nenhum treinamento falando que aquele lugar é dele e o lugar é numerado? Né? Teve outro caso também, né? É, a pessoa pegou, simplesmente trocou a cadeira. A cadeira. Né? Uma pessoa pegou, trocou a cadeira, ó, tá? Pegou, levou a cadeira lá, pegou aqui. Aí eu viu, mas essa cadeira não é minha, não. Mas quem falou que é sua? A cadeira é da escola. Tá, mas eu troquei a cadeira. Tá, mas não tem regra. Então, entende que esse tipo de coisa, de não ter regras, né? Eu sei que são coisinhas, mas essas coisinhas, que são probleminhas, ela pode se tornar um problemão. E o fato de se tornar um problemão, isso vai subir para a direção. E você tem que estar envolvido na estratégia para trazer receita para a empresa. E não resolver probleminha pequeno, que na verdade se tornou um problemão. Simples fato de não ter planejamento. Não ter ali uma política corporativa do que pode e o que não pode, claro. Tá? Área de trabalho, né? Eu lembro que até aqui também, né? Nós temos aqui ar-condicionado, aquela coisa toda, né? Mas aí a pessoa resolve trazer ventilador. Um ventilador, cara, da casa dela lá e colocar o ventilador na mesa, né? Então, não pode. Mas por que não pode? Porque está escrito na política. Aí a pessoa voltou com outro ventilador USB, aquele pequenininho, USB, né? Você coloca na porta USB do computador, tá? Também não pode. Mas por que não pode? Porque a porta USB, né, do computador, ela tem uma amperagem fraca, bem pequenininha, mas para mouse, pendrive, tá? Ela não foi feita para você ficar plugando ali um ventilador. Por quê? Porque ela tem uma amperagem para isso, né? E pode queimar a porta USB do seu computador. Tá? A Copa, gente, eu lembrei também de uma escola que a funcionária nova, né? Ela entrou, né? E ela gostava de fazer café. E ela trouxe uma cafeteira dela, ó, presta atenção, gente, parece piada, tá? Mas a pessoa levou uma cafeteira dela de uso pessoal, tá? Para ficar lá na Copa. Dá problema isso ou não? Pô, não pode. Não pode, né? Tem que ter regras, né? Enfim, né? Uso do ponto, né? Ponto eletrônico, né? Uso do ar-condicionado, né? Então, assim, na secretaria, às vezes tem um ar-condicionado lá, a secretaria ela é pequena, né? E como que funciona esse ar-condicionado? Qual que é a regra? Então, não tem regra. Cara, você precisa colocar uma regra. Mas por que você precisa ter uma regra para o uso do ar-condicionado? Porque o uso ele é coletivo.
ele não é um uso individual. Aí entra uma pessoa lá, né, trabalhar, essa pessoa está com resfriado. Aí está tudo fechado com ar-condicionado. Como que vai funcionar isso? Né? Então você tem que prever isso, colocar isso na política. Né? Os próprios colaboradores, né? Então, gente, é um problema. Depois da pandemia, todo mundo fica com medo quando alguém fica com resfriado. É uma coisa óbvia, né? Você não quer ficar perto do cara, o cara espirrando, aquela coisa toda, você não está afim de ficar. Né? Então, esse cara, ele está resfriado, ele usa. Né? Ele está resfriado, com resfriado, mas não está de atestado. Né? Essa pessoa, ela deve utilizar uma máscara. Como que vai ser isso daí? Né? Então, a regra tem que estar estabelecida na política corporativa. Tá? Política de uso do som, cara. Tá? Por quê? Você pega ali time de vendas, né? Que às vezes fica junto lá com o pessoal da secretaria escolar, né? Então tá todo mundo no WhatsApp, pelo computador. E às vezes a pessoa manda um áudio, né? Manda um áudio lá pelo WhatsApp e o atendente vai dar play. Como é que vai ser isso? Pode utilizar a caixinha de som para todo mundo escutar, né? Ou usa-se fone de ouvido, né? Então a regra tem que estar clara, né? Porque se todo mundo fica falando ali e estar escutando ali na caixa de som, vai virar um problema, né? Por quê? Eu vou ter som aqui, eu vou ter som do lado, vou ter som na frente, né? Fica aquele negócio, né? Então, é uma política, né, corporativa de regras de uso do som. Usar fone de ouvido, né? Se a escola vai fornecer o fone de ouvido, se, de repente, o próprio funcionário pode trazer um fone de ouvido dele, tá? Porque é meio higiênico, né? Então, tá, pode também, né? Equipamentos eletrônicos, né? Então, assim, o que essa pessoa pode trazer na empresa? Né? Ela pode levar lá o tablet dela, o computador dela, né? Como é que é isso daí, né? E digo mais ainda, né? Desses equipamentos eletrônicos, né? Tem gente aí que quer utilizar o tempo inteiro isso, né? Então pode isso, não pode, né? Então a gente vai ver também isso daí, tá bom? Comissões ali, tá? Você tem uma política específica para comissionamento, tá? Vale alimentação, se você tem, né? Celular corporativo, que é o celular da empresa, né? Como que funciona isso, né? Então, esse celular corporativo, como que vai funcionar? Ele vai poder levar isso para casa, ele vai poder levar isso... como que isso funciona? Né? Ele vai utilizar isso durante o horário de expediente, ele pode utilizar isso fora do horário de expediente. Qual é a regra que você vai determinar? Né? Então, isso é muito importante. Né? Você estar definindo esses critérios aí. Tá? Falta de energia. Tá, mas você tem uma política para falta de energia? Temos uma política para falta de energia. Mas por quê? Porque é o seguinte, na falta de energia, como que vai fazer? Tá? Qual é o processo aí que essa pessoa ela vai fazer, que esse funcionário ele vai fazer? Né? Ele vai fechar a escola, né? Então, ele vai ligar lá na CPFL, no caso aqui em São Paulo, né? Em outros estados tem a sua própria empresa de energia, né? E aí ela vai falar, vai voltar daqui 4 horas, né? Qual o procedimento que vai fazer, né? Se a escola não tem gerador, não tem nada, né? Ela vai liberar os alunos para ir embora, né? Se é aluno do técnico, o cara normalmente é adulto, né? Mas tem também alunos do técnicos, né? Que são menores. Como que você vai fazer, cara? Entendeu? Então você tem que ter uma política ali,
Né? Como que você vai liberar um menor para ir embora, cara? Ele tem autorização, você está sem sistema, como é que você vai fazer? Né? Isso é um problema, tá? Que tem que estar onde? Tem que estar na política corporativa, tá? Jornada de trabalho, né? Isso aqui é uma outra política. Então, assim, a jornada de trabalho são 44 horas semanais, né? E esse cara vai poder fazer o horário que ele bem achar que ele deve, ou ele deve cumprir o horário de acordo com o contrato CLT dele, né? Ele pode fazer hora extra à vontade, ou ele tem que passar pela coordenação, pela direção, autorização disso daí. Então, você tem que deixar claro, né? Porque senão o cara ele vai vir com uma ideia, né? A ideia dele, né? Ele vai ficar, cara, você quer saber? Eu vou fazer aqui 20 minutos, meia hora no máximo de hora extra. É a escola que pague para mim, acabou. Se a moda pega, você tá lascado, entendeu? Por quê? Porque o cara chega mais tarde, ele pode sair a hora que ele quiser, fazendo hora extra, né? Horário de almoço dele, o cara acaba não fazendo. Como é que é isso daí? Vai dar problema ou não? Total. Né? Então você precisa o quê? Estabelecer um critério, né? Para quem tem a chave, né, da escola, né, se a pessoa abre, né, qual é essa política, né? Você tem que definir isso, tá? Olha só, a minha escola, quando nós montamos, foi em 2003, né? E no final do ano, né, a escola estava era era um sábado, sábado de tarde, né? E eu passei em frente da minha escola, um sábado de tarde, né? E estava lotado de carros. Falei, caramba, isso aí. Eu falei, caramba, como é que pode? Não tem evento, nada, né? Passei de sábado à tarde no meu colégio e tava lá um monte de carro na frente, lá tal. Falei, caramba, né, meu? Aí parei o carro, entrei lá na escola, a escola estava aberta e um monte de gente lá, cara. Lá, lá embaixo, lá tal, né? Tinha um espaço, um pátio, tudo lá. O pessoal lá, cara, cantando parabéns lá. Tudo. Falei, o que é isso aqui? O que tá acontecendo? Ah, aqui é aniversário aqui da prima da menina lá da secretaria lá e a gente tá fazendo aqui. Falei, como é que é? É aniversário da prima da pessoa lá da secretaria. Ela resolveu, porque ela tinha a chave da empresa, né, de utilizar o pátio lá da escola para fazer de tarde, porque ninguém iria utilizar. Sem comunicar a direção, você fala nada, cara. Então não pode, gente. Não pode, entendeu? Logicamente, né, cara, que eu mandei todo mundo embora. Né, não tem o que fazer. Né, você manda embora. Né? Agora, é super complicado isso, por quê? Porque precisa ter o quê? Uma regra bem definida do que pode e não pode fazer. Então não pode. Né? Se a pessoa tem a posse da chave da sua empresa, ela só deve abrir e fechar no expediente. Né? Não fora, ela não pode abrir fora. Tem que estar claro lá nessa política de que a abertura da empresa fora do expediente, né, é proibido, não pode. Tem que ser comunicado previamente, né? Tem que ser, cara, tem que ser comunicado o motivo. Por que esse cara ele quer abrir domingo lá, cara? Domingo nem funciona algumas escolas, né? Entendeu? Então, se não tem atividades, não tem eventos, não é para abrir. Tá? Muito bom. Política sobre bullying, né? Bullying é isso aí, né? Já sabe, mas tem que ter. E o cyberbullying, que é uma coisa novíssima, né? E o cyberbullying, né? Também precisa ter, que é na mesma política, né? De bullying e cyberbullying, né? Mas o fato é que o cyberbullying acaba sendo até pior, tá? Então, assim, grupos de WhatsApp de funcionários, tá? Não pode. Ah, como assim não pode? Não pode, cara.
Por quê? Porque se o pessoal tem grupo do WhatsApp de funcionário e não coloca os proprietários lá dentro, é uma situação complicadíssima. Por quê? Porque vai gerar o quê? Bullying, tá? Fofoca, né? Falando lá da dona, que a camisa dela, que não sei o quê, que a bolsa dela, que o carro dela. Não pode falar, cara, não pode comentar. Isso é bullying, né? Falar mal, falar fofoca. Isso é bullying, isso é crime. Aqui no Brasil é crime, está no Código Penal brasileiro, né? Fazer fofoca de outro funcionário. Então, para que serve, cara? Grupos de WhatsApp de funcionários, né? Não serve para nada. Não tem nenhuma. Então, mas o fulano precisa falar com outra pessoa. Não, ele vai falar com outra pessoa no individual, não precisa ser num grupo, né? Para falar mal, para falar não sei o quê, para reclamar. Não pode. Né? Então, as políticas corporativas, elas foram exatamente criadas, né, para coordenar, para orientar o funcionário do que pode e não pode fazer dentro da escola. Simples assim. Muito bom. E como fazer? Né? Antes da gente verificar o como fazer, tá? Você deve o quê? Se perguntar primeiro, né? Essa política, ela depende da lei CLT, ela depende de uma norma específica, ou ela depende até mesmo de uma lei específica, tá? Você tem que se perguntar isso, tá? Por quê? Porque não é só fazer de acordo com a sua cabeça, né? Se essa política ela vai depender de CLT, você tem que seguir o quê? A CLT, tá? Então, aqui no caso, nós temos aqui o quê? Uma política aqui, ó, que é do uso do banheiro, tá? Então, como que funciona o escopo, né? Eu dividi isso em blocos, tá? Então, o primeiro bloco é, o, a parte de cima ali, né? Política corporativa, uso do banheiro. Objetivo. O que pretende com essa política? Organizar e simplificar o uso do banheiro. Acabou, tá? Qual é o cuidado que essa política proporcionará? Evitar desordem no banheiro e solucionar o uso. Acabou. Uma coisa simples, cara. Não adianta você colocar um monte de texto aqui que ninguém vai ler. E não é esse o interesse, tá? O intuito aqui é fazer um treinamento com a política. Não é fazer a pessoa ler e você mandar assinar. Isso não tem validade. Você tem que fazer um treinamento com a política, com os funcionários. Tá? Pelo menos pelo menos ali, tá? A cada 2 meses, 3 meses ali, tá? Multinacionais, tá? Empresas aí, grandes, né? Elas fazem o treinamento de política todo santo mês. Todo mês tem política corporativa. E não é uma nova política. As políticas já estão definidas. Sei lá quantas políticas tem, se tem 10, 20 políticas lá, já estão definidas. Então, todo mês, eles vão fazer o que? O que eles chamam de reunião de compliance. E o que é o compliance? Compliance é o regimento administrativo. Eu não estou falando aqui de regimento acadêmico que foi feito lá na documentação para dar entrada lá da sua escola. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui de regimento administrativo. É um regimento que a secretaria, a diretoria, a MEC não tem nada a ver com isso. Tá? O compliance é um regimento administrativo. E o que é um regimento administrativo? É isso aqui, ó. É isso aqui, quer ver? É isso aqui. O regimento administrativo é o conjunto de várias políticas. Então, quando você tem um conjunto de várias políticas, se somando tudo isso daí, é o seu regimento, tá? Do que pode e do que não pode. Simples assim, tá?
Tá? Então, assim, para a gente fazer aqui essa política, eu dividi em blocos. Então, o primeiro bloco é esse daqui, né, com as perguntas e as respostas extremamente simples, tá? A linguagem aqui é para utilizar uma linguagem que o seu funcionário entenda, tá? Por isso que política corporativa, gente, não pode ser feita com linguagem jurídica, porque linguagem jurídica é só os operadores jurídicos que vão entender, tá? Não serve. Então, tem que ser o mais claro possível. Ah, mas e se virar litígio? Se virar litígio, o juiz ele vai interpretar que a escola, que a sua empresa, ela está de boa fé, trazendo clareza no documento, explicando o que pode e o que não pode fazer, de um modo claro, e não com linguagem jurídica que ninguém entende, principalmente funcionário não vai entender, né? Então é disso que eu estou falando, tá? Muito bom. O segundo bloco é a referência, né? Então a referência aqui no caso da política do uso do banheiro é higiene e segurança do trabalho, que a gente utilizou. Responsabilidades, né? Quais são os envolvidos ou setores envolvidos nessa política? Todos os setores e todas as pessoas, tá? Solicitação de insumos, né? Papel toalha, papel higiênico, material de limpeza, tá? De quem que é a responsabilidade? Do administrativo, tá? Quem que fiscaliza essa política aqui? O administrativo. Tá aqui, ó, administrativo. Muito bom. E aí, na descrição, né? Então, vamos lá. Na descrição dessa política, quantas pessoas podem usar o banheiro ao mesmo tempo? Uma pessoa por vez. Né? E todo mundo lá no banheiro lá. Para fazer o quê? Né? Uma pessoa por vez. Tá? Da utilização do vaso sanitário. Tá? Pode jogar papel higiênico ou papel toalha no vaso? Não pode. Tá aqui, ó. Não pode. Simples assim, não pode jogar. Em caso de entupimento por conta de jogar o papel ou qualquer objeto no vaso sanitário, de quem é a responsabilidade? De quem utilizou. No caso acima, constatado o mau uso como entupimento, o funcionário poderá desentupir por sua própria conta? Sim, ele pode desentupir. Vamos lá. Caso o entupimento não seja sanado, a empresa contratará uma pessoa terceirizada para arrumar. As custas deverão ser de responsabilidade de quem? As custas serão cobradas de quem danificou o vaso. Acabou. Já está claro já. Então, aquele problema que nós tivemos lá, naquele case que eu falei, que a pessoa nova entrou e ela entupiu o vaso, isso não vai acontecer. Por quê? Porque vai ser mexido no bolso dessa pessoa. Vai ser descontado. Então, esse cara não vai poder fazer. Olha lá, ó, sabonetes líquidos, o carregamento no recipiente de quem é a responsabilidade. Se você não tem uma faxineira, você pode especificar de quem, tá? Muito bom. Simples assim, tá? Muito bem. Esse é o bloco 4, né? Tem outras perguntas, tem outras ideias aqui, ó. Olha lá, ó. Dispositivos eletrônicos como celulares, tablets, notebooks ou qualquer outro tipo de dispositivo portátil é permitido utilizar no banheiro? Não pode utilizar dispositivos portáteis da empresa e pessoal no banheiro. Uso de chapinhas, secador de cabelos, escova secadora, babyliss ou qualquer outro dispositivo similares. Pode usar no banheiro? Não é permitido, devido às tomadas elétricas não suportarem. O cara vai levar chapinha lá para fazer na sua escola, lá no seu banheiro. Ele não pode fazer isso, ele tem que fazer isso na casa dele.
Ele não pode levar isso lá. Tá? A tomada elétrica ali para chapinha, para escova secadora, para babyliss, tá? Tem que ser dimensionada para isso, porque senão vai cair o disjuntor. Né? Você vai ter problema com isso, então não pode. Então aqui está claro, não pode trazer secador de cabelo ou chapinhas na escola. Em caso de mau uso, né, constatado que foi quebrado o espelho, sachê de vidros, né, tampa ou qualquer outra coisa no banheiro, de quem é a responsabilidade? De quem danificou. Itens pessoais, como maquiagem, escovas, pasta de dentes, poderá ser deixado na pia do banheiro? Não pode. Ele não está na casa dele, ele está no banheiro da escola. Outras pessoas utilizam, o banheiro não é particular dele, não é suíte dele que ele está. Sujeira de maquiagem, né? Pasta de dente, ou qualquer outro tipo de sujeira na pia, deverá ser limpo por quem? Por quem deixou. Sujou, limpou. Simples. Né? Simples. Ah, mas a gente tem faxineira. Não, mas espera um pouquinho, né, gente? Espera aí, tem um bom senso. A faxineira é para uso coletivo, né? Ela tá ali limpando o pátio, limpando banheiros, tudo, né? Mas, pô, o cara tá com maquiagem que ele sujou, pasta de dente que ele deixou ali. Ele sujou, ele tem que limpar. É o espaço dele, né? É permitido deixar roupas pessoais dentro do banheiro? Não pode. Não pode deixar, né? Retirar o lixo de quem que vai tirar, se tiver faxineira, é faxineira, né? Se não tiver, se é né? Aí você pode fazer um revezamento entre os funcionários, tá, para estar fazendo isso, tá? Ou até mesmo tá colocando na própria política, na falta da faxineira, quem que vai tirar. Então você pode colocar isso, sem problema nenhum, tá? Não tem problema, tá? Às vezes acontece. Tá? Aí você tem ali a implantação e revisão, né? Entra em vigor a partir de hoje, revisão, tal data, tá? Simples assim. E faz todo mundo assinar. Bem, outro exemplo aqui, ó. Política corporativa, uso do ponto eletrônico, tá? Então, é muito comum hoje em dia os pontos eletrônicos serem um app que instala no celular, do próprio funcionário, né? Também tem app aí que você coloca num tablet, você coloca esse tablet na sua empresa, né? Ou até mesmo o aplicativo, ele é no computador, o cara tem que logar, né? No computador, ele tem que ligar, ele tem que mostrar a cara, enfim, o rosto, né? Tudo aquilo lá. Então, como que funciona? Vamos lá. O bloco 1, política corporativa do uso do ponto eletrônico, né? O que pretende com essa política? Organizar o uso do ponto. Qual é o cuidado que essa política proporcionará? Evitar desordem e conflitos ou má utilização do uso do ponto, tá? Então, referência aí. Cara, a referência é CLT, tá? Então, assim, eu tenho muitos mentorados aí, né, que depois conversam comigo, principalmente depois dessa etapa que a gente está conversando aqui, né, que falam, Ivo, mas eu tenho que citar a convenção coletiva do sindicato XPTO? Não, você não é obrigado, tá? Você pode seguir a convenção, legal, se você pediu lá para o seu contador a convenção lá, eles mandaram para você, você segue a convenção, mas para colocar na política, você não precisa citar a convenção. Você não é obrigado a citar, tá bom? Mas você pode seguir a política e deixar, perdão, você pode pegar essa convenção coletiva, colocar essa convenção aí dentro da política, que você está seguindo exatamente a convenção, né? E na hora de você colocar referência, você só coloca CLT, tá? CLT, tá bom? Então vamos lá, responsabilidade, ó. Quais são os envolvidos ou setores envolvidos nessa política? Todas as pessoas. A obrigação do uso do ponto. Quem é responsável? É obrigatório a cada funcionário. Quem fiscaliza? A contabilidade e o administrativo.
tá? Quem fiscaliza aqui é a pessoa que fiscaliza, ela que vai fiscalizar, tá? E quem que é essa pessoa? Normalmente pode ser a pessoa administrativa, pode ser alguma coordenação, pode ser a direção, né? Nesse caso também é a contabilidade, porque você vai conferir e vai encaminhar isso para a contabilidade. Aí tem lá, ó, descrição. Tem turnos? Quais os horários, né? Aí você coloca os turnos. Se a escola funciona das 7 horas até as 10, até as 22h30, você coloca os turnos, coloca tudo direitinho, tá? Então, essa política aqui, do uso do ponto, tá? Então, vamos lá, ela depende de CLT e depende de convenção coletiva. Então, você vai pegar a convenção coletiva e fazer de acordo com a sua convenção, né? Ah, mas Ivo, eu não quero citar. Não tem problema. Eu estou falando que não tem problema você citar o nome, convenção coletiva. Não tem problema. Você coloca CLT como uma referência, tá? Aí você coloca lá, as horas extras tem que ter aprovação prévia de quem? Sim, da direção. Então, ou seja, não pode fazer hora extra a lá vão ter. Aqui não pode fazer. Não pode fazer, cara. Ah, mas eu estou fazendo 10 minutos só. Não interessa, você não pode fazer, acabou. Tá? Quando o funcionário tem que marcar o ponto, né? É simples, mas o cara tem que estar registrado isso, gente, no documento. Ele tem que registrar o ponto na entrada, na saída para o almoço, entrada para o almoço e saída. Se ele trabalha de tarde e noite, é entrada, saída para janta, entrada para janta e saída. São quatro batidas que ele tem que fazer. Ele já sabe disso. Agora, tem que estar na regra. Por quê? Porque vem aquela historinha, esqueci de bater o ponto no meu almoço. E o cara sempre esquece. E depois ele vai sair, ele vai juntar aqueles negócios. Ele fala, olha, eu nunca almocei. Eu ficava 5 minutos almoçando porque eu tinha que trabalhar. Está aqui o meu ponto. E você pagou e você não notificou ele. Vai virar o quê? Um litígio. Você vai pagar mais caro. Então precisa tomar cuidado. Então tem que estar claro o que pode e o que não pode. O que é óbvio e não óbvio, né? Entendeu? Tá aqui. Onde, no local, o funcionário pode marcar o ponto, né? Sendo que o ponto é registrado no GPS. Existem alguns aplicativos, né? Que o funcionário vai baixar no celular. Ele baixa lá no celular, né? E quando ele bate o ponto, o sinal de GPS do celular, ele vai registrar onde exatamente esse cara está batendo o ponto. Então, eu tenho um caso aqui, que o funcionário, tá? Ele estava sempre chegando mais cedo lá na empresa, tudo, né? Falei, caramba, né, meu? Esse cara chega mais cedo. Aí eu abri a câmera, né? E via que esse cara aí, ele chegava na hora. Falei, caramba, meu, mas não tá batendo. Será que o relógio da câmera tá certo? Aí fui lá conferir o relógio da câmera. Pô, o relógio da câmera tá certo. Tá, mas como que esse cara tá batendo o ponto bem antes se ele chega na hora? A gente foi ver pelo aplicativo, ele batia o ponto quando ele saía da casa dele. Ele pegava ônibus, o cara saía da casa dele batendo ponto. Ele chegava na empresa com o ponto batido. Você tem noção que é isso, gente? Só que o sistema do app, ele pegava via GPS a localização e a data e o horário que esse cara batia. Gente, isso é coisa para justa causa. Tá? Isso é coisa para justa causa. O cara não pode fazer isso daí. Ele não está trabalhando. Né? Ou seja, você deixa isso daí registrado. Tá? Se o funcionário estiver fora da sede administrativa, fora da sua escola, quando ele pode marcar o ponto? Quando tiver autorização de ficar em home office. E olhe lá. E olhe lá. Ou seja, não pode bater.
pode bater. Tá? Ó, qual o limite máximo para registro de entrada e saída? Isso aqui, gente, está na CLT, isso aqui é lei, tá? É 5 minutos para cada ato, não ultrapassando 10 minutos diários. Ou seja, vamos lá, de novo. Qual o limite máximo para registro de entrada e saída no ponto? Né? São 5 minutos para cada ato, não ultrapassando 10 minutos diários, tá? Só que isso tem uma outra regra também, que é o seguinte: são 5 minutos de tolerância, não podendo ultrapassar 15 minutos semanais. Entendeu? De novo, são 5 minutos de tolerância, e esses 5 minutos de tolerância, ele não pode ultrapassar 15 minutos semanais. Ou seja, se o cara ele acha que ele pode entrar 5 minutos atrasado todo dia, ele caiu do cavalo. Por quê? Porque se você contar todo o santo dia, são 6 dias, teoricamente, que ele tem que trabalhar, né, 44 horas, de segunda a sábado, ele já passou 15 minutos, já deu 30 minutos, se ele entrar 5 minutos. Então, a tolerância são 15 minutos. Isso ele não sabe. Muitos não sabem. São poucos os que sabem a regra da lei. Tá? É isso daí. Então, tá onde isso? Está claro aqui na política corporativa. Tá? Um funcionário pode marcar o ponto de outro? Qual a gravidade desta falta? Ele não pode e é gravíssimo. Ele não pode fazer isso, daí é crime. Ele não pode fazer isso de jeito nenhum. Tá? Como será definido o horário de refeição e almoço? Tá? Então tá, aí você define o horário de refeição e almoço. Então vamos lá, tá? Se você tem um time da sua secretaria, né? Vamos supor que na sua secretaria tem 3 pessoas, né? E elas precisam almoçar. Elas não podem almoçar juntas, porque senão a sua secretaria não vai funcionar durante o almoço. A não ser se você fala, mas eu não faço questão de deixar aberta a minha secretaria. Então tá, gente. Só que o pai, mãe, ou mesmo pessoa que está fazendo matrícula do técnico, no horário de almoço dele, ele não pode ir na sua escola, porque sua escola está fechada para almoço. Jura? Não, né? Não pode. Tem que ficar aberta. Então, você vai fazer o quê? Você vai definir um horário de refeição e almoço. Então, o primeiro horário de saída é entre meio-dia e meio-dia e meio. E o segundo horário, de 1h a 1h30. Todas as pessoas podem sair juntas para almoço e deixar o atendimento sem suporte? Não pode. Não pode. Como será o revezamento do atendimento do suporte no horário de almoço, né? Uma de cada vez, em comum acordo definido antes do meio-dia. Acabou. Tá? E isso daqui, gente, e muito disso daqui, tá? Não fui eu que coloquei. Isso daqui, essas perguntas, eu fiz as perguntas, eu reuni o meu time e eles deram a resposta. Foi esse tipo de interação, tá? A não ser algumas perguntas meio técnicas, que isso está na lei. Isso aqui está na lei, ó. Isso aqui não tem como pedir para eles falarem, não, isso aqui está na lei, isso aqui é isso. Isso aqui está na lei, ó. O cara que bateu o ponto para uma outra pessoa, isso é uma falta gravíssima, isso está na lei. Isso daqui pode até ser justa causa. Está na lei, tá? Muito bom. Descrição, olha lá, ó. E tem mais coisas aí, tá? Quais são as faltas consideradas justificadas? Somente médicas, mediante apresentação de atestados médicos ou odontológicos, no prazo de 48 horas, a contar do retorno ao trabalho. Qual o prazo para comunicar faltas justificadas, né? Lembrar que atestados devem ser entregues imediatamente ao retorno do trabalho, um dia útil. Então, esse cara, ele tem um dia útil para ele comunicar a falta dele e levar a documentação. O que deve constar nos atestados para ser aceito? Constar a CID.
Se a empresa tem convênios médicos, né? Se você paga convênio para o seu funcionário, tá? Só aceitará atestados do convênio. Olha lá, ó, para o funcionário que tem convênio pago pela empresa, sim, é obrigatório. Tá? Então, assim, se você paga convênio médico para o seu funcionário, ele não pode ir lá no SUS e pegar um atestado e levar para você. Você está pagando caro para ele ir num convênio médico. Tá? Então, você pode deixar claro isso para ele. Essa é a regra. E ainda mais hoje em dia, que desses convênios médicos, né, ele tem telemedicina. Telemedicina, acabou. Né? Faltas ou atrasos não previstos em lei devem ser justificados? Qual o prazo, desconto ou não? Mesmo justificando, será descontado porque não está previsto em lei. Sabia disso? Está aqui, ó. Faltas ou atrasos não previstos em lei devem ser justificadas? Qual o prazo? Desconto ou não? Está na lei. Mesmo justificando, será descontado porque não está prevista em lei. Consultas de rotina podem ser marcadas no horário de trabalho? A lei permite? Não poderá, a lei não permite. É isso que você escutou, tá? Só que está na lei, gente. Está na CLT. Você tem que pegar a CLT e ver lá que não está na lei, tá? Então, assim, a pessoa ela está em horário de expediente e tem uma consulta de rotina para ela ir, tá? Então, não poderá, tá aqui, ó. A lei, ela não permite, tá? Ela está em horário de trabalho. A não ser se você fizer um acordo com ela, aí é o problema seu, tá? Mas não pode, isso é o que está na lei, tá? Atestados de comparecimento em consultas, exames de acompanhamento, no caso, né? Serão descontadas as horas? Tem que avisar previamente o supervisor? Então vamos lá. Assegura-se o direito à ausência remunerada de um dia por semestre para levar o filho menor dependente previdenciário de até 6 anos de idade, mediante comprovação no prazo de 48 horas. Tá? Acima de 6 anos, não tem acompanhamento. Tá? Não tem, entendeu? Então, isso daqui é o que está na lei. Tá? No nosso caso, nós colocamos aqui na política, tá bom? Aí entra lá, nesse bloco, implantação, né, que entra em vigor a partir desse dia, tal, né? Aí tem lá, ó, revisão, tem revisão. Então, isso aqui foi feita uma revisão em novembro de 2023, depois foi feita uma outra revisão em fevereiro de 2024, tá? Enfim. Então, a ideia aqui é sempre deixar registrado a implantação dessas políticas, tá? E vamos lá agora nisso daqui, ó. Isso aqui é bem interessante. Aqui é o seguinte, ó. Como que a gente elimina, né, a bênção do funcionário folgado? Simples, ó. Mexendo no bolso dele, tá? Então é o seguinte, você tem o quê? Você tem um piso, tá? Tudo que você pagar a mais, tá? Você pode pagar isso com uma premiação, uma premiação. E na premiação, você vai fazer uma política sobre premiação, tá? Nessa política, você pode colocar, né, de que se ele faltar, né, você coloca a regra que você quiser ali, na verdade, né? Política sobre premiação, né? Se ele faltar muito, se ele pisar na bola, se ele fizer alguma coisa grave, ele não vai ter direito a essa premiação, que é um a mais que você paga, além do piso. Isso se pode fazer, tá? Então, a única maneira que eu encontrei foi essa. Mas, Ivo, como que eu pego essa premiação? Eu vou pagar em dinheiro? Não, você pode pagar com esse negócio aqui, ó. Esse daqui. Isso aqui está sendo muito utilizado por grandes empresas, tá? Isso aqui estou entregando ouro agora aqui, ó. Esse cartão aqui, ó.
Infinity. É um cartão de premiação para funcionários. Tá vendo ali, ó, meu prêmio? Nome do cartão aqui, ó, meu prêmio, tá vendo? Isso aqui, ó, meu prêmio, tá? E aí, cara, se bola uma política onde você vai trazer o cara, falar, olha, tem que ter comprometimento com o horário, não pode faltar, tá? Então você pode colocar aqui, ó, nessa política sobre premiação, né? De que se esse funcionário faltar, ele vai perder esse prêmio no mês. Então, acabou, tá? Ah, mas eu posso fazer isso? Pode, do jeito certo. Não é de boca que você tem que falar com ele. Você tem que fazer uma política, como eu acabei de explicar para você, né? Eu super recomendo que você reassista isso, né? Porque eu falo aqui de forma estruturada como que você vai montar as políticas. Eu vou entregar vários modelos aqui de política para vocês, tá? E você estuda esses modelos aí e você vai montar a política sua, né? E na política você já vai falar ali o que você pretende, o que você não quer que faça, o que pode e o que não pode. Acabou. Ah, mas eu estou com um professor que fala na última hora, que faltou, aí a coordenação fica louca, aí a gente tem que entrar, enfim, em sala de aula porque o curso é presencial. Cara, você acaba tudo isso com política. Política de premiação. Então, você sacou. Você tem o piso, você vai pagar o piso, né? O que passar do piso, você vai pagar dentro da premiação. E essa premiação nesse cartão, você vai fazer uma política sobre premiação. Se esse cara faltar, ele vai perder esse prêmio. Aí você vai mexer no bolso, você vai ver se esse cara vai... Meu, ele não vai faltar. Ele vai... enfim, né? Se esse cara gosta de regras, né? Ok, ele vai ficar com você. Se ele não gosta de regras, ele vai sair fora. E tá tudo bem. É melhor você ter pessoas que não gostam de você fora da sua escola, tá? Funcionários, tá? Funcionários. Ah, mas agora você vai colocar essa política. Gente, preste atenção numa coisa, né? Funcionário que não gosta de regras, tá? Ele não tem que ficar na sua empresa. A sua empresa está em crescente ascensão, né? Você está organizando isso daí de uma forma correta, né? Em que todos estejam juntos. Porque se a escola sobe, todo mundo sobe também. Se a maré sobe, todo mundo sobe. Né? Se a maré sobe, todo mundo sobe. Só que você tem que colocar regra na casa. Né? Precisa colocar regra na casa. Eu tenho aí clientes aí, né, mentorados aí, né, que tem aí faculdades, né, IES, né, aquela faculdade de entrada, né, primeiro credenciamento de faculdade, né. Tem aluno pra caramba, aquela coisa toda, fatura aí 1,2 milhão, 1,5 milhão mês, né, e o cara tá com problema de gestão, né? Aí quando chega numa parada dessa daqui, né, numa mentoria que a gente fala, cara, coloca esse tipo de premiação para os seus funcionários, seus professores aí, tá? Você coloca regra política, acabou o negócio. Acabou, o negócio anda pianinho, cara. Entendeu? O cara vai pensar duas vezes antes de faltar, porque ele vai perder o negócio. Ah, mas eu tenho uma justificativa, não interessa. Você pode colocar uma regra lá falando qualquer falta justificada ou não, irá perder a premiação. Acabou. É um prêmio que você está dando, você tem obrigação de pagar isso. Isso é um prêmio, tá? Ah, mas eu lido com o professor, Ivo, como é que eu vou fazer isso? Cara, você estabelece um critério. Se você paga. Eu estou chutando aqui, tá, gente? Cada estado aí tem o seu critério, né? Mas se você paga entre 25 e 30, você fala assim para ele: olha, eu pago 20, né? A diferença eu pago via cartão para você. Via premiação. E você monta um contrato assim, acabou. Aí você apresenta a política para ele lá. Fala, política de premiação, sim. Você não pode faltar. Se faltar, você vai perder. Entendeu?
aquele funcionário assim que vira para você e fala assim, viu, seguinte, amanhã eu não venho mais. Beleza, perdeu premiação, cara. Porque eu não sou obrigado a pagar a premiação. É uma premiação. É uma premiação. E você aceitou aqui porque a regra é essa. Eu sempre deixei claro, nunca foi obscuro aqui. Né? Eu te pago um X, que é garantido, beleza? Beleza. O outro X, ele é uma premiação. Para você receber essa premiação, você tem esses critérios aqui, ó. Você vai receber um treinamento, vou te passar, você vai assinar, né? Essa política você vai fazer o cara assinar, essa política. A assinatura não é somente assinatura. Você vai colocar nessa política aí que ele recebeu, aliás, ele vai colocar de próprio punho nessa política aí que ele recebeu o treinamento dessa política, nessa data, tá? A cada, sei lá, 6 em 6 meses, né? Em tempos aí, né? Até menos até, né? Que é bem melhor. Você vai fazer renovação desse treinamento, né? Porque se virar litígio, você vai falar para o juiz, olha, juiz, ele assinou aqui umas 4 políticas, ó, ele já estava super ciente que funciona assim. O juiz ele vai virar, viu, isso aqui é a assinatura do senhor? É minha sim. Então tá tudo certo. A empresa não tem que pagar nada. Entendeu? Por quê? Porque é uma premiação. Uma premiação, tá? Muito bom, muito bom. Gente, o seguinte, ó, eu tenho várias políticas aqui que já estão prontas, tá? Eu vou compartilhar tudo isso com vocês, tá? Mas isso são modelos. Por quê? Porque o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar diretamente para você. Então você precisa verificar, você precisa dar uma olhada, né? E modelar aquilo que eu tenho para aquilo que para a sua realidade. Tá? Então tá tudo pronto. Isso aqui, gente, vale muito, tá? Eu tenho aí vários amigos aí, né, que trabalham só com implantação de políticas, tá? E eles cobram aí em torno de 40, 30 mil reais para fazer as políticas na sua empresa. O cara entra lá e modela tudo. Estou entregando isso aqui para vocês. Só que vale ouro, ouro, tá? Então tem tudo aqui, ó. Área de trabalho, tem vários aqui, ó. Uso do ponto, equipamentos eletrônicos, vestimenta, área de trabalho, armário, né, som, copa, né, ar-condicionado, né, telefone fixo da empresa, gente. Olha isso, cara. Tem política de uso do telefone fixo da empresa, tá? Entrou estagiário lá, achou que fosse telefone público. O cara ficava namorando lá, tá? Só que o telefone da empresa, ele é um telefone IP. Ele é um telefone que ele grava, né? São ramais digitais, ele grava toda a conversa, né? E aí a gente viu que ele estava namorando, cara. Uma outra pessoa de outro estado lá e ficava ligando lá no celular dela, né? Do telefone fixo pro celular. Cara, isso custa caro, né? Quem que paga o preço? A política já fala aqui o que pode e o que não pode. Né? Então tem um monte de coisa aqui, ó. Uso da impressora. Aqui, ó, uso da impressora. Né? Ou seja, não pode utilizar a impressora para uso pessoal da sua escola. Não pode. Ah, mas eu tenho convite para fazer. Não interessa. Não é seu. Vai lá na Gráfica Express, vai e paga. Né? Não é você aí, dono de escola, que tem que pagar a conta. Né? Enfim, gente, tem um monte de coisa aqui super interessante, tá? Ó, banheiro, copa, né? Armário, vestimenta. Aqui, ó. Eu vou abrir um aqui para a gente ver, ó. Então, assim, ó, política do uso de vestimenta, né? Objetivo, que é o bloco, ó, referência, né? Responsabilidade, né? Quem que vai fiscalizar, né? Tá aqui, ó. No caso aqui, é o setor acadêmico, né, que vai fiscalizar. Quem que é o responsável do acadêmico? A secretária acadêmica. Ela que vai fiscalizar essa política do uso de vestimento, tá? Então, quando vier alguém novo na empresa, né,
essa pessoa aqui, que é responsável pela fiscalização dessa política, que é a secretária acadêmica, ela vai ficar responsável de passar o treinamento dessa política para essa pessoa nova. Então, ela vai sentar com ela e vai explicar o que ela pode utilizar aqui como vestimenta, tá bom? Então, tá tudo aqui, ó. Quais são as cores, né? Olha lá, ó. Roupas transparentes é permitido, não pode, não. Que tipo de camisa pode utilizar, que tipo de camiseta, que tipo de roupas não podem, né? Tá tudo aqui, ó. Tudo que pode e não pode, ó. Roupas de ginásticas, ó, pode utilizar ou não pode, ó. Bem claro, ó, um negócio bem simples, gente. De novo, né? Importante aí, né? Não é linguagem jurídica que você pode colocar aqui. Não peça para o seu advogado fazer isso. Não peça, tá? Por quê? Porque ele vai colocar, ele mais vai complicar a sua vida lá depois, lá se virar um litígio, do que ele vai ajudar. Essa é a realidade. Você tem que ser o mais simples possível, tá? Você só vai poder, digamos assim, ter ali uma opinião do seu advogado, né, se for a política, se ela estiver envolvida com a lei, com a CLT. Aí você faz a pergunta e pede para ele responder, tá? Simples assim, tá bom? E vamos lá, tá? Hoje em dia aí, para quem usa aí o ChatGPT aí, cara, ele responde, cara, automático em cima da lei com base ainda, tá? Então ele ajuda muito, tá? Aí você tem ali, ó, olha lá, ó, um monte de coisa aqui, ó, que tipo de calçado não pode utilizar, ó, chinelo, ó, meu, o cara não pode ir de chinelo no seu ambiente, né, cara? Pelo amor de Deus, ó. Rasteirinha, sandália aberta, né? Não pode, né? Ó, enfim, tá? Vamos ver aqui, ó. Implantação, né, que é a data, revisão, né, e validade. E validade, tá? Então, você sempre tem que fazer a comunicação, né, dessa política. Por isso que eu falo, política, gente, não foi feito para você pegar esse documento bonitinho, conversar com o pessoal, fazer todo mundo assinar e guardar esse documento e nunca mais vai revê-los. Não. Você tem que dar um jeito aqui, né, de você criar uma cultura, criar o seu ambiente, né, colocando uma cultura de política corporativa, do que pode e não pode, né? Então, toda pessoa nova que for entrar na sua escola tem uma pessoa responsável por aplicar essa política, tá? Olha lá, ó, uso da impressora. Então, tem lá objetivo, tem referência. Referência não se aplica. Mas por quê? Cara, você não tem nenhuma referência, né, assim, de norma, de lei, né, que vai falar sobre o uso da impressora. Então, referência não se aplica. Não tem referência, né? Responsabilidade, ó. Quem que fiscaliza essa política? O acadêmico, tá? Muito bom. Aí tem lá, descrição, né? Quais as impressoras que estão descritas nessa política? São todas as impressoras instaladas na sede da empresa. Acabou. Né? Quem pode usar, está aqui, ó, prioridade do setor acadêmico, que realiza impressões de etiquetas e documentos dos alunos, e também, preferencialmente, o setor administrativo. Acabou. Tá? Outros setores, como marketing, comercial, podem utilizar a impressora? Não podem. Se for emergência, o funcionário deverá informar o responsável pela utilização da mesma, o porquê e o porquê que quer imprimir. Tá? Olha lá, funcionários podem usar a impressora para fazer impressões de coisas particulares? Não pode, cara. Acabou, tá? Não pode, acabou, tá? Quem é o responsável pelo estoque de papel? Aí tá lá, setor acadêmico, tal, né? Ou seja, está tudo aqui descrito aqui sobre a impressora, tá? E pasmem, tá? Essa pessoa aqui, que é responsável aqui por essa política, tá? Às vezes ela vai achar uma descrição que não está inclusa aqui dentro da descrição. E ela vai falar assim, olha, a gente precisa acrescentar isso daqui.
Então, é feita uma reunião rápida com o pessoal da secretaria ali, tudo, né? E vai fazer o quê? Uma revisão da política. Vai ler a política e vai acrescentar algumas descrições que estão faltando, que no meio do caminho surgiu alguns problemas. Então, isso não pode se tornar um problema. Então, coloca essa descrição nova na política, tá? É assim que funciona. É desse jeito assim, simples, tá? Uma reunião rápida aí de 5, 10 minutos, acabou, tá? Coisa simples, tá? Enfim, ó, tá lá, ó, tá vendo? A implantação, né? Implantação é quando a data que iniciou a política. A revisão, quando teve que fazer a revisão, ou teve que tirar alguma descrição, teve que acrescentar, né? E a data de validade, ou seja, no máximo 90 dias, você precisa o quê? Rever essa política novamente, com todo mundo. E todo mundo tem que assinar, cara. Né? Ah, e como que eu registro essa reunião aí do treinamento? Você pode fazer uma ata de reunião, registrar, todo mundo registrar, né? Fazer uma ata simples, tá? Ou até mesmo você pode até imprimir essa política e cada um assina que recebeu o treinamento. É um treinamento, não é um documento, tá, gente? Falou, nesta data, eu recebi o treinamento, né, com os colaboradores, aí, com os funcionários. Aí põe lá, fulano de tal, o cara assina, acabou. Tá? Simples assim, tá? Simples assim. Gente, aqui tem várias políticas aqui, tá? Ó, falta de energia, plataforma de chat, né, que a gente conversa agora, né, o que pode, o que não pode, né? Detalhe, né? Isso aqui são modelos, né, que você vai verificar e você vai modelar de acordo com a sua realidade. Tá certo, pessoas? Tá certo? Tá? Dúvidas? Dúvidas? Rúbia, Domingos, o Pierre está aqui também. Dúvidas? Nenhuma. Dúvidas não, tá tranquilo, mas é tempo para fazer isso tudo. A vantagem aqui, Rúbia, Sueli, o que acontece aqui? A vantagem é que nesses documentos aqui, que eu vou entregar para vocês, né? Sim, já está bem Já tem todos os adiantado. modelos prontos. A Sim. ideia já está formalizada, tá? Aham. Esses documentos aqui, tá? A gente demorou um pouco mais de um ano para fazer todas essas políticas. Isso Sim. demora, isso leva tempo, tá? Eu vou entregar isso para vocês aí, tudo prontinho, tudo mastigadinho. E o que você vai fazer? Você vai modelar, você vai ler uma política, você vai abrir uma política aqui, né? Você vai abrir uma política, você vai verificar, de acordo com a sua realidade, o que você coloca. Onde isso? Lá na descrição, tá? Lá na descrição, tá? Domingos, queria falar alguma coisa? Não, tá perfeito. Eu entendi que, por exemplo, sobre o uso do som, eu posso, de repente, estar alterando alguma coisa, estar tirando alguma coisinha, ou estar acrescentando, né, alguma coisa, ou estar ajustando. Dessa forma que eu compreendi, e assim todas as demais, de acordo com a minha realidade, com o meu público, né, com o meu povo, com a minha cultura, né, e essas coisas aí. Assim. E dessa forma, tá perfeito. É isso aí, cara. Tá? Por quê? Porque, olha só, política do som, né? Por que a gente fez uma política do som? Eu nunca imaginei na minha vida que eu iria fazer uma regra do uso do som aqui na minha empresa. Só que os colaboradores sugeriram uma nova política da criação do uso do som. Por quê? Porque o som no computador atrapalha outra pessoa. Às vezes a pessoa ela tá trabalhando, aí você vai ver o cara tá assistindo Netflix, cara. Não pode. Isso. Isso tem que estar claro, meu. Isso tem que estar claro. Assistir série, cara. Não pode assistir série na sua empresa. Ele está sendo pago por minuto aí, cara. Ele respira, você já está pagando. Ele não vai na sua empresa lá, na sua escola, para ficar vendo série. Não pode, lá na casa, cara. Né? Não funciona assim. Né? Então, tem que estar claro isso. Por quê?
de novo, os funcionários que gostam de regra são funcionários bons, funcionários que querem ficar com você. E eles vão virar para você e falar assim, cara, eu preciso de uma nova política aqui. Por quê? Porque aquela situação que está acontecendo ali está prejudicando ele, e ele gosta de regra. E esse cara tem que ficar com você, cara. Entendeu? Muito bom, muito bom. Pierre? Eu digo que a melhor coisa que existe é você não ter funcionário. Aí você elimina todos os seus problemas do mundo, porque cada um deles tem os seus problemas. E a gente tem que saber ir tratando cada um, né, individualmente, porque é complicado, é difícil, mas a gente vai levando. É isso aí, né? E é uma realidade, né? É uma realidade, porque assim, né? Lidar com pessoas é uma arte, né? É uma arte. Né? Então, assim, gente, uma das coisas assim que eu falo, né? Para estar implantando política corporativa na sua empresa, tá? É uma das coisas que eu falo, porque eu tenho case aqui de mentorados aí, né, que chegaram já falando assim, não, porque a gente contratou aqui uma empresa de consultoria e os caras lá falaram que a gente tem que pegar e colocar aqui essas políticas aqui e tudo, aí o cara já começou com política errada, cara. O cara começou pela pior política que é a mais complicada que tem, que é a política do uso do ponto, né? Políticas assim que tem leis trabalhistas. É a pior política para você começar. Você começa por onde, então? Cara, começa com coisas simples, cara, onde você vai trazer uma clareza para o seu funcionário, né, de que aquela política é importante para ele. Aquela política não vai trazer um descontentamento para ele. Muito pelo contrário, veio para ajudar ele. Então, você começa com política do armário, começa com política do uso do banheiro, né? Todo mundo gosta de utilizar um banheiro bonitinho, né? Tudo em ordem. Então, você começa com coisas assim, política do uso da copa, né? Coisas simples, né? O uso do som, né? Depois que você implantou lá umas 6, 7 políticas, aí você vai pela política mais difícil, digamos assim, mais complexa, que é a do CLT, que é o uso do ponto, né, com regras estabelecidas ali, de que ele não pode fazer hora extra, né, de que ele não pode faltar, quer dizer, né, tem todas as regras da CLT, da convenção coletiva, né, você vai, né, depois da sexta, sétima implantação, né, e essas implantações aí, gente, é bem simples, tá? Você começa com uma política fácil. Uso do armário. Mas eu não tenho armário individual. Não tem problema. Elas colocam em algum armário. Então, é um armário coletivo. Então, como que vai funcionar isso daí? Eu tenho um modelo aqui, eu vou encaminhar isso para você. Você vai abrir esse modelo, você vai parar uns 10 minutinhos aí, que você vai rever isso daí. Ah, pô, isso aqui é legal, vou colocar, isso aqui... mas acho que está faltando isso aqui. Você vai colocar lá na política, aí você vai reunir o seu time, ali, né? E você vai fazer uma reunião rápida com eles sobre essa política. Falar, pessoal, é o seguinte, a gente está aqui querendo organizar a casa, né? E aí a gente tem aqui algumas regras que nós vamos colocar aqui para o uso do armário, tá? Então, tem pessoas aqui que vêm com bolsa, que vêm com capacete, né? Aí o cara coloca o capacete lá, se o armário for comunitário, não cabe mais nada lá, porque tomou todo espaço. Onde que esse cara ele vai colocar o capacete, né? Então, chega a gente aqui, né, chovendo, aí vai colocar lá no armário comunitário, né? Ali. Vai dar problema isso? Faz uma pergunta para o seu time. Vai dar problema isso daí? Aí o seu time, claro que vai. Né? Porque vai molhar as minhas coisas. Né? Vai molhar, de repente, uma pasta lá que tá com um documento que alguém trouxe. Então vamos colocar uma organização aqui. Aí você vai fazendo as perguntas, elas vão respondendo, né? E você vai vendo com aquilo que já está lá, na política que você já pré-definiu, e algumas coisas que eles podem pedir para você para colocar nessa política. E você coloca também. Você vai digitando lá, aí você revê a política rapidamente, elas entram em acordo, você imprime e manda todo mundo assinar. Que foi feito o treinamento. Acabou, gente. Então, a primeira política, que é simples, ela já está feita.
ela já está toda elaborada. Aí, semana que vem, você vai fazer uma outra política. Tá? Depende do gás aí, né? Que você tá, aquela coisa toda. Mas dessas políticas simples, né? Uso do armário, uso da copa, uso do banheiro, uso do som, né? Tem gente que gosta de já fazer de 2 em 2, de 3 em 3, para já resolver o problema, entendeu? Depende, né? Fica a seu critério, né? Mas eu acho que o mais importante aí é você já ter essas políticas aí já encaminhadas, né? Para você já falar assim, cara, aqui na minha empresa eu já tenho regras do que pode e o que não pode fazer. Então, esse cara que está entrando aqui, ó, você tem que participar desse treinamento. E quem que vai dar o treinamento? Você? Não. Quem vai dar o treinamento é a pessoa responsável por fiscalização, digamos assim, né, dessa política. Então, se você tem ali o time comercial, né, você pode interagir com todo mundo, tá? Tem gente que gosta de colocar até o nome lá da política, ou até mesmo fazendo um, um quadro, né, para estar colocando o nome da política associado à pessoa que é o fiscal dessa política, né? Porque assim, olha só, por exemplo, você tem uma regra estabelecida de política de uso da impressora, e entra um estagiário lá, e ele vai lá, utiliza a impressora que faz parte do setor acadêmico da sua escola. O moleque vai lá, zoa lá, faz um monte de coisa lá. A pessoa responsável é a secretaria, que é a fulana de tal. A fulana vai pegar, ela não vai comunicar você. Ela vai pegar a política e vai sentar com o cara e falar, olha, você fez uma coisa que não faz parte da nossa regra. Quem é o responsável por cuidar dessa impressora sou eu. Então senta aqui que eu vou aplicar a política em você. E vai sentar e vai aplicar a política só nesse moleque aí, que é o estagiário que nem sabia, foi lá imprimir convitinho porque a impressora era bonitinho e colorido. Ela vai sentar e vai aplicar. E ela vai pegar essa política aí, vai imprimir, ele vai assinar que ele recebeu o treinamento, a pessoa que aplicou a política vai assinar e vai entregar isso para a direção. Ó, tá aqui, ó. Aí ele vai falar, olha, a pessoa fez isso, mas ela não sabia, eu já comuniquei ela e já passei o treinamento da política da impressora para essa pessoa. Acabou. É o primário, né? É o primário. E aí, o que acontece, né? Dali um mês, esse cara ele vai fazer de novo esse mau uso da impressora. Aí não é aplicar a política. Aí ele já está ciente já. Aí a conversa já sobe o nível. Aí já é uma advertência. A aplicação de penalidade, né? Aí já mudou de assunto, é advertência. Por quê? Ah, mas não sabia. Não, você sabia sim. Tá aqui, ó, documentação. E a fulana que passou para você assinou aqui, que ela passou o treinamento nessa data, nessa hora, e o senhor assinou aqui. Não é assinatura sua aqui? Então, você assinou esse documento. Você não pode utilizar isso daí. Então, a coisa começa a ficar organizada entre os próprios colaboradores. Né? Então, você monta um ecossistema seu, daquilo que você pensa, né, em cima dessas políticas. Tá? Política de uso de banheiro também, né? Também. Também. Uso né? mais ainda. Também, porque, gente, custa caro mandar desentupir, isso não é barato. Aqui em São Paulo, não sei aí no seu estado, mas aqui em São Paulo, por menos de R$ 180, o cara nem vem. O cara não vai. O cara não vai, é 250 para cima. É caro, entendeu? Então, pera um pouquinho, né, meu? E quem paga o negócio lá é o dono. Peraí. Não, vamos colocar regra aqui do que pode e não pode. Aí o cara ele vai pensar 2 vezes, por quê? Porque ele assinou a documentação, que foi feita uma reunião com ele, e detalhe, essas reuniões, volto a dizer, essas reuniões, o seu funcionário vai gostar. Por quê? Porque você está colocando regra. E todo mundo gosta de regra, cara, aquele cara que é bom. O cara que vai falar mal, então ele não quer estar com você. Você vai sentir isso daí. Você vai sentir isso. Tá? E tá tudo bem se ele falar, cara,
estou indo embora. Cara, tá tudo bem. Tá? Esse cara não tem que ficar com você. Tá? Agora, a pessoa que gosta de regra, cara, ela vai ter um pertencimento, né? Muitas políticas aqui que nós fizemos, né? Não fui eu, né? Que tive a ideia de fazer política de banheiro, foi uma necessidade, né? O uso do ar-condicionado, né? Enfim, são várias aí, a pessoa fala, olha, nós colocamos isso por quê? Porque a pessoa chegava aqui, todas são mulheres, queria uma temperatura baixa, o cara colocava 18 graus lá no ar, o ar ele é potente, ele manda mesmo, e são mulheres, tem frio, todo mundo com blusa. Aqui em Sorocaba é quente pra caramba, 38 graus. Aqui você não tem praia, viu? Aqui é quente pra caramba, né? No calor aqui, né? 38 graus lá fora, lá, o pessoal de blusa aqui dentro falou assim, pera aí um pouquinho. Né? Eu falei, não, é o seguinte, o pessoal chega, um quer 18, quer 21. Não, vamos estabelecer um critério. Aí foi colocado lá na política a temperatura em comum com todo mundo. Acabou. Então a regra é essa, tá clara. A regra do jogo tá aqui, ó, meu amigo. Acabou. Não é você vindo com sua regra, a regra já está estabelecida. Acabou. Todo mundo aqui viu. Então não é o dono da escola. Todo mundo já colocou aqui o que pode, o que não pode. Tá bem simples. Então, gente, comecem pelas políticas mais simples. Interaja com o seu grupo, né? Fala da importância, né? De você ter uma clareza, né? Do que pode, do que não pode, né? Por quê? Porque hoje ele está sentado no ambiente dele. Amanhã chega uma pessoa aí e fala assim, eu vou mudar, eu vou chegar mais cedo, eu vou mudar o lugar. Eu não quero mais sentar aqui. Não, gente, tem regra para isso. A cadeira tem que estar numerada, a mesa tem que estar numerada, o computador tem que estar numerado, se for um notebook ou até mesmo desktop, o cara não trocar. O mouse tem que estar numerado, né? Porque meu mouse está falhando, eu vou ali, eu chego mais cedo amanhã e troco o mouse. Vai dar problema isso, gente? Não vai dar, porque não está organizado. Entendeu? Então, isso é importante, organizar, cara. Então, políticas corporativas é isso, cara. E a eliminação lá do funcionário folgado é com premiação. A melhor forma que eu encontrei até hoje, na data de hoje, tá, foi esse Infinity Cartões aqui, tá bom? Ele contabiliza, ele entra lá como nota fiscal para você, você deduz, tá? Ele é bem interessante, tá? E a forma de fazer isso, eu já falei aqui, né? Se você chegou até aqui nesse vídeo aqui, você pode voltar a assistir a aula aqui, porque tem bastante conteúdo aí, tá? Então é isso, gente, tá? Dúvidas, vou deixar aberto aqui, acho que está bem tranquilo. Tudo bem aí? Tá claro. Ficou claro, ficou bem claro. Legal, legal. Bom, Eu estava fora aqui, mas eu estava assistindo, eu estava acompanhando direitinho aí, valeu? legal, Pierre. Isso aí, cara. E, botar ordem na casa, cara. É dessa forma aí, tá? Eu vou pedir para o meu pessoal agora, tá? Pedir o e-mail de vocês, tá? Se vocês puderem encaminhar rapidinho o e-mail pessoal de vocês, tá? Porque eu vou estar compartilhando a pasta do meu Google Drive para vocês. Porque lá no Google Drive tem as políticas. Vocês baixem essas políticas aí, vocês modelam, tá bom? Então, posta lá o e-mail pessoal, tá? Não põe da sua secretaria, não, tá? Põe lá o e-mail pessoal, tá bom? Eu vou compartilhar agora com vocês. Tá bom, gente? Ok. Abraço a todos aí. Ok, um abraço aí, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.